Olá, pessoal do terceiro ano. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula de genética e nós vamos aprender sobre a segunda lei de Mendel. Fica um pouquinho complicado para a gente fazer essa aula de modo virtual, sem que eu esteja na sala para explicar as questões exatamente para vocês, mas a gente vai tentar fazer da melhor forma possível para que fique o menor número de dúvidas. E caso essas dúvidas sejam muito grandes, vocês podem entrar em contato comigo para tentar tirar essas dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. A segunda lei de Mendel, ela vai dizer o quê? Que cada par de alelos segrega-se de maneira independente de outros pares de alelos durante a formação dos gametas. Então, vamos traduzir isso aí. Ele está dizendo, aí vocês vão lembrar que um par de alelos, né, que a gente representa por aquelas duas letrinhas, elas vão formar um gene, e esse gene, ele vai formar uma característica no indivíduo. Então, eles segregam-se, ou seja, eles se separam de maneira independente um do outro. Como assim? Os alelos que vão condicionar a cor dos seus olhos, eles vão se separar, quando for formar os gametas, dos alelos que formam a cor do seu cabelo, ou a sua altura, ou a cor da sua pele. Quer dizer o quê? Que essas características que são condicionadas por esses alelos, eles são separados de forma independente, ou seja, eles não dependem uns dos outros na formação dos gametas. Aí nós vamos lembrar, né, dos gametas, que são óvulo e espermatozoide, e que eles vão se formar durante a meiose, certo? Então, essa formação dos gametas durante a meiose, esses alelos que condicionam as características vão se separar de forma independente, ou seja, uma característica não depende da outra. Vamos lá. Professora, não entendi nada. Vamos com calma, vai dar tudo certo. Vamos lá. Primeiro exemplo, vocês lembram das ervilhas de Mendel? Então, a gente vai continuar com Mendel, certo? Tem lá as ervilhas de Mendel que tinha as características. Então, aqui, quando a gente falava da primeira lei de Mendel, a gente só olhava uma característica de cada vez. Então, a gente ia falar só que a ervilha era amarela, ou então só que a ervilha era verde, ou que ela era rugosa, ou que era lisa. Era uma coisa de cada vez. Quando a gente vai para a segunda lei de Mendel, a gente começa a colocar mais de uma característica. Então, agora, nesse exemplo aí, vocês estão vendo aqui em cima, ó. Aqui em cima a gente vai ter uma semente de ervilha, que é amarela e lisa, e tem outra semente que é verde e rugosa. Então, aqui o que a gente está vendo é o fenótipo, é uma característica observável, é o que eu estou observando, ou seja, é amarelo e lisa, verde e rugosa. O genótipo desse par de ervilha, da amarela e lisa, é Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Ou seja, é homozigoto dominante para as duas características. É uma geração P, que é uma geração pura, certo? Ela só tem essas características. Aí nós temos a semente que é verde e rugosa, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. É homozigoto recessivo para as duas características. Também é um indivíduo puro, tá? É feito esse cruzamento, e desse cruzamento eu vou ter um indivíduo que, eu vou formar os gametas a partir desses dois indivíduos. Então, dessa aqui, que é amarela e lisa, só posso ter um gameta que é Vzão, Rzão. Porque vocês têm que lembrar o quê? Nos gametas vão a metade dos cromossomos. Então, vai metade dos cromossomos no espermatozoide, vai metade do cromossomo no óvulo. Quando eles se juntam, eles vão formar o indivíduo com todos os cromossomos. Então, aqui eu vou ter metade. Então, eu vou ter uma letrinha desse par de alelo do Vzão, Vzão, e eu vou ter uma letra do par de alelos do Rzão, Rzão. A mesma coisa aqui, só muda que as letras estão minúsculas. E aqui, quando eu faço esse cruzamento, eu formo esse indivíduo que é heterozigoto para as duas características. Esse indivíduo é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E eu vou fazer o cruzamento de indivíduos que têm esse mesmo genótipo, ou seja, eu vou cruzar o indivíduo que é Vzão, Vzinho, com o indivíduo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, com o indivíduo que é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, eu vou fazer esse cruzamento aí. Como a gente vai fazer esse cruzamento com duas características ao mesmo tempo, para facilitar,
tem esse quadro que a gente chama quadro de Punnett. Então, assim, eu vou ver quais são os gametas que podem ser formados. Então, vamos aqui. Desse indivíduo que é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, quais são os gametas que eu posso formar? Eu posso formar um gameta que é Vzão, Rzão. Lembra que é uma letra de cada característica e eu não posso repetir. Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Então, esses são os possíveis gametas para esse indivíduo aqui. Como o outro indivíduo é igual, né? No caso aqui é feito uma autopolinização, mas assim, esse outro indivíduo é igual, eu tenho os mesmos gametas. Então, agora, eu só vou juntar em cada quadradinho as letras. Como assim? Ó, nesse primeiro quadrado aqui, ó, Vzão, Vzão, aí eu coloco aqui, Vzão, Vzão. Rzão, Rzão, coloco aqui a mesma coisa. Então, eu vou, nesse quadro aqui, eu vou pegar essas informações aqui, com essas informações aqui. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. E assim eu vou preenchendo todo o quadro. Depois que eu preencho todo o quadro, eu vou perceber que eu tenho indivíduos que são com a semente amarela e lisa, amarela e rugosa, verde e lisa, verde e rugosa. Aqui eu tenho 16 quadradinhos, então a minha proporção vai ser em cima desses 16 quadradinhos, certo? Então vamos lá. Quantos indivíduos de semente amarela e lisa eu vou ter dentro desses 16 quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 9 16 avos. A mesma coisa aqui. Quantos indivíduos eu tenho com essa semente amarela e rugosa? Aí eu vou contar. Amarela e rugosa. 1, 2, 3. Então, 3 16 avos. Quantos indivíduos eu tenho com essa semente verde lisa? 3. 1, 2, 3. 3 16 avos. E quantos indivíduos eu tenho com essa semente verde rugosa? 1. Então, aqui eu tenho sempre essa proporção quando eu tiver o cruzamento de indivíduos que são heterozigotos para as duas características. Que proporção é essa que o Mendel descobriu? 9 para 3, para 3, para 1. Certo? Então, aqui é mais ou menos o exemplo do que vocês vão encontrar nas questões quando vocês forem resolver. Vamos para um segundo exemplo. Aqui é uma questão que eu coloquei para a gente tentar entender mais ou menos como é que funciona. Imagine que uma mulher com olhos escuros e visão normal, isso é o fenótipo dela, olhos escuros e visão normal. E aqui é o genótipo, Czão, Czinho, Mzão, Mzinho. Case-se com um homem de olhos claros e míope, Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho. Sabendo que os olhos escuros e a visão normal são determinados por genes dominantes, ou seja, quando eu tiver essa letra maiúscula, eu vou ter a característica do olho escuro e da visão normal. Marque a alternativa que indica a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender a questão. Vamos entender. Qual é o genótipo? Lembra que os genótipos são as informações que estão no DNA. Então, qual é o genótipo da mulher? Czão, Czinho, Mzão, Mzinho. E qual é o fenótipo da mulher? Quais são as características observáveis? Ela tem olhos escuros e a visão normal. O homem, qual é o genótipo dele? Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho. E a mulher, e o fenótipo do homem, olhos claros e míope. Então, aqui embaixo, a gente tem como se fosse mais ou menos uma legenda para que vocês entendam. Como a característica é dominante, toda vida que a letra maiúscula aparece, eu vou ter essa característica do olho escuro. Aqui, como é homozigoto recessivo, tem as duas letras minúsculas, vai ser de olhos claros. A mesma coisa para a característica da visão. Então, aqui eu tenho, quando eu tiver a letra maiúscula, ou em duplicidade, Mzão, Mzão, que é o homozigoto dominante, ou heterozigoto, só com uma letra maiúscula, eu vou ter a visão normal, ou seja, não é míope. E quando eu tiver um homozigoto recessivo, Mzinho, Mzinho, ele vai ser míope. Então, vamos lá. Aqui a gente vai fazer o cruzamento dessa questão. Vamos lá. Aqui eu tenho, primeiro,
genótipo da mulher e aqui o genótipo do homem. Aqui na parte de cima da tabela são os gametas que eu posso formar, os possíveis gametas que essa mulher pode formar com essas características, e aqui embaixo os possíveis gametas que esse homem pode formar com essas características. Então, vamos ver os gametas primeiro. Quais são os gametas que essa mulher pode formar? Lembra que é uma letra de cada. Então, Czão, Mzão, aqui é um possível gameta que ela pode formar. Czão, Mzinho, é outro possível gameta que ela pode formar. Czinho, Mzão, outro gameta, e Czinho, Mzinho, outro gameta. O homem, como nesse caso aqui, ele é homozigoto recessivo, ou seja, ele só tem Czinho, Mzinho, ele só pode formar um gameta, porque eu não vou repetir, vocês têm que lembrar disso. Eu não repito os gametas, eu sempre tenho que colocar sem repetir. Então, ele só pode formar gametas Czinho, Mzinho. Aí a gente vai fazer essa junção. É a mesma coisa desse quadro aqui, a diferença qual é? Esses indivíduos, eles podem formar cada um 4 tipos de gametas. Por isso que eu tenho 16 quadradinhos, porque eles são duplos heterozigotos. Mas nesse caso, como o homem, ele não é heterozigoto para as características, eu não vou formar vários gametas, tipos de gametas com essa característica. Ele vai formar só um tipo de gameta. Então, vamos lá. Aqui no primeiro quadradinho eu vou juntar Czão, Czinho, Mzão, Mzinho. Aí eu coloco aqui nesse primeiro quadrado. Czão, Czinho, Mzinho, Mzinho. Aqui. Czinho, Czinho, Mzão, Mzinho. E por último, Czinho, Mzinho, Mzinho. Pronto. Aí eu fiz o cruzamento, certo? Agora ele quer, vamos voltar lá na questão. Ele quer que você diga qual é a probabilidade deles querem uma criança que tem olhos claros e visão normal. Então, o que é que a gente vai procurar? Tem que ser as duas características ao mesmo tempo. Ele quer olhos claros e visão normal. Então, ele quer as duas coisas. Então, vamos lembrar que olhos claros, o genótipo é Czinho, Czinho. E visão normal tem que ser Mzão, Mzão ou Mzão, Mzinho. Então, a gente tem que procurar isso aí juntos, os dois juntos. Então, vamos lá. Essa criança aqui, ela tem olhos claros? Não. Por quê? Porque o genótipo dela é Czão, Czinho. Então, aqui já não serve para mim. Essa criança aqui, ela vai ter olhos claros? Não, porque é Czão, Czinho. Também já não serve para a resposta da minha questão. Essa criança aqui é Czinho, Czinho. Então, se é Czinho, Czinho, olhos claros. Aí, agora, vamos ver em relação a ser míope ou visão normal. Ela é heterozigota, ou seja, ela tem um M que é dominante. Isso quer dizer o quê? Se for Mzão, Mzinho, visão normal. Então, dessas 4 possibilidades, eu tenho um indivíduo que é o que eu quero. Vamos lá, aqui, ó, olhos escuros e visão normal, né? Aqui é o resultado desse cruzamento aqui, eu só fiz passar para cá. Então, dessas 4 possibilidades, eu tenho um indivíduo que tem o que eu quero, que a questão pede, olhos claros e visão normal. Então, desses 4, aí eu vou lembrar que quando eu for fazer a resposta, se for em fração, eu coloco sempre o total que eu tenho. Lembra que aqui no 16 eu coloquei todos aqui embaixo, ó, 16, 16, 16, 16, porque eu tenho 16 quadradinhos, eu tenho 16 possibilidades. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades. Dessas 4 possibilidades, só uma é o que eu quero. Então, a resposta é 1/4, ou se eu for colocar em porcentagem, a resposta vai ser 25%, porque eu vou fazer assim. É como se esses 4 aqui fossem meus 100%. Desses meus 100%, só 25% é o que eu quero, certo? Então, aí é um segundo exemplo da segunda lei de Mendel. Outra coisa que vocês precisam saber para a genética, que cai em algumas questões, são os heredogramas. O heredograma é uma representação que a gente utiliza em uma questão para poder facilitar o que eu estou querendo dizer. E esse heredograma, essa representação, ela tem sempre a mesma linguagem, os mesmos símbolos, tá? Não importa de onde seja a questão que você vai fazer. Então, toda vida que tiver um quadradinho é porque é um indivíduo do sexo masculino.
toda vida que tiver uma bolinha, é o indivíduo do sexo feminino. Esse sexo indefinido vai ser usado em algumas questões que exatamente pode ser que ele queira que você diga se é menino ou menina, aí vai depender. Aqui, eu vou ter afetado, quando eu falo, é quando na questão eu estou falando de alguma doença específica. Então, eu vou dizer na questão daquela doença específica, e essa bolinha pintada simboliza que aquele indivíduo, que aí no caso pode ser um homem ou pode ser uma mulher, ele vai estar com aquela característica que eu estou falando, que nem sempre pode ser uma doença. Por exemplo, se fosse esse da miopia, ou albinismo, não é uma doença, mas aí eu vou colocar como que ele tem aquela característica. Ele ter essa bolinha pintada, esse quadradinho pintado, simboliza que ele tem essa doença, ou perdão, que ele tem essa característica. Quando eu tiver metade, quer dizer que ele é heterozigoto para uma característica determinada, certo? Essa ligaçãozinha aqui entre uma bolinha e um quadradinho simboliza o casamento. Aqui, esse pontilhadozinho, né, simboliza, no caso, uma coisa extraconjugal. Aqui, a separação. Quando eu tiver esses dois tracinhos, significa um casamento consanguíneo, ou seja, quando primos se casam, né? Porque aí, dependendo da questão, pode ser que precise. Aqui, gêmeos monozigóticos, quando eu tiver essa formação desse triângulo, ou seja, gêmeos monozigóticos são gêmeos idênticos, são gêmeos da mesma placenta, têm o mesmo DNA. E gêmeos dizigóticos, quando eu tiver só essa partezinha de cima ligada e eu não tiver a ligação aqui no meio. Então, aqui é uma representação do que vocês podem ver em algumas questões de genética quando tiver um heredograma, certo? Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido. Eu sei que genética é uma coisa um pouquinho complicada para a gente ver assim no ensino remoto, mas qualquer dúvida eu estou aqui à disposição para vocês, tá bom? Obrigada.